Os computadores transformaram o mundo moderno, mas suas origens remontam ao século XIX, quando um homem chamado Charles Babbage ousou imaginar o impossível. Ele projetou as primeiras máquinas que dariam origem à computação moderna. Mas como ele fez isso? De onde surgiu essa ideia? E para que finalidade foi criado? Vamos descobrir. No início do século XIX, as tabelas matemáticas eram essenciais para a navegação, astronomia e engenharia. No entanto, essas tabelas eram calculadas manualmente e os erros humanos eram comuns e muitas vezes catastróficos, causando muitos erros e até mortes. Charles Babbage, um matemático britânico, descobriu que os cálculos poderiam ser realizados por máquinas, eliminando erros e tornando o processo mais eficiente. Em 1822, Babbage apresentou sua ideia da máquina diferencial, um dispositivo projetado para calcular funções matemáticas complexas, usando o método de diferenças finitas. Esse método era ideal para máquinas, pois fornece apenas somas repetitivas. A máquina diferencial consiste em engrenagens interconectadas que poderiam calcular e imprimir tabelas matemáticas com precisão. Apesar de obter financiamento do governo britânico, a construção foi interrompida devido a limitações técnicas, falta de recursos e conflitos com fabricantes. Insatisfeito com as limitações da máquina diferencial, Babbage projetou algo ainda mais ambicioso: a máquina analítica. Esse projeto, apresentado em 1837, é considerado o primeiro conceito de um computador programável. A máquina analítica possuía componentes revolucionários, incluindo moinho para realizar cálculos complexos, como nos dias modernos chamamos a CPU moderna, memória, capacidade de armazenar até 1000 números de 40 dígitos, cartões perfurados, inspirados no tear de Jacquard, permitem programar operações matemáticas. Saída, impressão automática dos resultados. Se tivesse sido construída, a máquina analítica poderia executar qualquer cálculo matemático e seria o primeiro dispositivo realmente programável da história. A máquina analítica chamou a atenção de Ada Lovelace, uma matemática brilhante e visionária. Lovelace escreveu algoritmos para a máquina, tornando-se a primeira programadora da história. Ela também descobriu que uma máquina poderia ser usada para além de fazer cálculos numéricos, abrindo caminho para a sua ideia de computação geral. Infelizmente, Babbage nunca viu suas máquinas em funcionamento. A tecnologia do século XIX não foi avançada o suficiente para construir seus projetos complexos, e ele causou prejuízos financeiros e políticos. Mesmo assim, suas ideias estavam muito à frente de seu tempo, antecipando o funcionamento dos computadores modernos. Décadas após sua morte, o trabalho de Babbage foi reconhecido como base da computação moderna. Em 1991, os engenheiros construíram um protótipo funcional de sua máquina diferencial, provando que seus projetos eram viáveis. Seus conceitos de processamento, memória e programação são usados até hoje em computadores modernos. Embora suas máquinas fossem mecânicas, os conceitos de Babbage influenciaram diretamente os computadores eletrônicos do século XX, como os desenvolvidos por Alan Turing, John von Neumann e outros pioneiros. A ideia de um computador universal de Turing, por exemplo, foi inspirada no conceito de programação universal da máquina analítica. Com a colaboração de Ada Lovelace sendo a pioneira na programação, Ada, por sua vez, expandiu suas ideias, mostrando que as máquinas poderiam ir além de cálculos matemáticos e processar informações gerais. O legado de Babbage está intrinsecamente ligado ao reconhecimento de Ada Lovelace como a mãe da programação. Charles Babbage e Ada Lovelace nos ensinaram que a inovação exige visão, coragem e persistência. Seus sonhos abriram caminho para a tecnologia que usamos hoje, provando que as maiores revoluções começaram com uma ideia. Gostou do conteúdo? Curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias incríveis sobre tecnologia e ciência.